Ah, o Zé Maria vai gostar dessa aqui. Ó. Nosso quinto item. As manifestações do último dia 18 na UFP, feitas por estudantes, liberados por alguns professores, causaram um caos no trânsito no centro da cidade. Motoristas foram encurralados e ameaçados, e manifestantes quase foram atropelados. Vereadores do PT de Viçosa defenderam as manifestações e sugeriram que a população faça o mesmo, em função da dependência econômica que a cidade mantém com a UFB. Eu vou ser sincero com vocês, eu não sei o que é pior, é ter a manifestação ou um vereador falar que a gente precisa respeitar a dependência que Viçosa, econômica que Viçosa tem da UFB, e ainda achar que isso é uma coisa boa. Tudo bem, vamos lá. Zé Maria, arrasa o verbo aí. Você sabe que você foi chamado de fascista lá, né? Aqui, vindo da boca dele, sem elogio. A vereadora, está no jornal, Folha da Mata, a vereadora falou que a pessoa que foi lá falar que tem que regulamentar a manifestação só podia ter vindo de fascista. Publicado no jornal, Folha da Mata. Pois é. Maria, pois é. Vamos colocar o pingo nos is aqui. Vamos embora. Seguinte, cara. Eu assisti atônito o que estava acontecendo mais uma vez. Já tinha cantado o que aconteceu aí do rapaz perder a paciência lá e a moça sair agarrada no carro. Eu já tinha cantado essa pedra antes, né? Eu acho, cara, que tem que haver regulamentação, sim. A gente tem que arrumar alguma forma de coibir esse tipo de coisa aqui na cidade. A cidade, eu acho que existe entre os estudantes e a cidade é uma coisa que casa. Casa, beleza. Porém, eles não são donos da cidade. Eles não são donos, não são eles que ditam as regras aqui dentro. A gente conversa. E eu digo mais, cara. Quanto à fala do professor Bartô, de que ele prefere lá na Câmara, né, no vídeo da Câmara, ele fala que prefere que ele devia estar preocupado com a independência da cidade, das universidades, em não fechar a universidade, né, na cabeça dele. Eu acho, cara, que na hora que isso descambar para agressão, para atropelamentos, Deus livre e guarde, para morte, que nada vai adiantar uma universidade livre, né? E quanto a Jamile, no áudio da Câmara também, ela fala que está cansada de debater esse tipo de coisa, de protestos nas suas da cidade, né? Rapaz, eu nunca me canso de combater o que está errado. Ela cansou porque ela acha que aquele tipo de manifestação está certo. É o tipo de manifestação mais burra que existe, cara. É uma manifestação mais burra, porque se ela vai para a rua pleiteando apoio a uma demanda dela, do povo lá, cara, eles só conseguem a aversão. A única coisa que eles conseguem com aquele tipo de manifestação é a aversão. Se eles fossem um pouco mais inteligentes, né, se alguns estudantes parassem de fumar tanta maconha, conseguiriam pensar um pouquinho mais e promover aquilo que eu falei lá na Câmara. Faz um evento, pega a praça da igreja da Rita, que é grande, coloca um palco lá, coloca telão, estamos aqui hoje reivindicando isso e aquilo. Mas fechar as ruas só cria aversão a essa situação, né? Eu, sinceramente, estive na Câmara, falei o que eu achei, cumpri o papel que eu acho que eu deveria cumprir nessa situação. Peço a Deus que não descambe para atropelamentos, que algo que aconteceu não piore ainda mais, porque, por exemplo, se aquele rapaz que saiu do carro lá, que teve o carro cercado, ele agiu de uma maneira imprudente, de boa. Não sei, sabe? Eu acho que, não sei se eu não faria a mesma coisa que ele. Mas que está 100% certo, talvez não, tá? Mas eu digo, vou mais além. Se ele sai do carro ali armado,
Se ele tivesse uma arma para se defender, ele foi cercado por 20, 30 pessoas. Ele não sabe o que ia acontecer com ele ali. Né? Então, eu penso, cara, sinceramente, se a coisa cambar para pior do que já aconteceu nessa última terça-feira, vocês podem ter certeza que eu vou estar na Câmara apontando o dedo na cara do D'Arthur e na cara da Jamile, cobrando deles a responsabilidade que eles têm nessa história toda. Passar a mão na mão de maconheiro, passar a mão na cabeça de maconheiro, vir fazer baderna aqui, é muito fácil. Agora, assumir a responsabilidade do BO depois, que a coisa pode ser muito feia depois, eu quero ver se eles vão ser peito para isso. Perfeito, Zé Maria. Pois é, eu acho uma situação complicadíssima. Depois que eu li que tem até a participação de parece que professores liberaram os alunos de algumas aulas, e não foi só lá na entrada da UFV, não. Lá dentro da UFV também fizeram um barulhão lá, porque então, quer dizer, para quem não queria participar, não conseguisse assistir a aula. Fizeram barulho dentro do PVA e tal. Então, o negócio dele é assim, não, se você não vier me ajudar aqui, você também não vai conseguir fazer nada. Então, é uma intransigência absurda. Eu li também o termo lá, um documento lá que o DCE fez lá. Cara, que um negócio parece que estava no século XIX, falando de imperialismo americano, não sei o que lá mais. Puta que pariu, os caras parecem que sabe, é uma lavagem cerebral. Eu não consigo entender, eu não consigo ver de outra forma. Na época que nós estamos vivendo agora, em 2022, os caras vêm falar de imperialismo americano. Isso é discurso do Fidel Castro em Cuba, quando ele fez a revolução porcaria comunista dele lá. Sabe, que isso é ridículo. Quer fazer manifestação? Não tem problema, tem direito de fazer, mas respeita quem quer circular, caramba. Faz a manifestação da lateral, bota a placa. Isso que eles fazem é dar um tiro no pé danado, porque a população toda fica contra eles, a não ser um ou outro dentro dessa bolha aí esquerdista que existe, que em Viçosa existe realmente uma bolha esquerdista, mas o resto da população todo vê que isso está errado. Não tem um tiro no pé danado do que eles fazem. Não passa disso. Sérgio Marota, fala para nós, como é que foi como é que repercutiu isso lá na Câmara? Qual que é a sua visão dessa história toda aí? Ô Fabão, rapaz, eu não posso nem falar o que eu penso. Mas, assim, eu peço primeiramente desculpa ao Zé Maria. Na minha fala, eu até falei isso, que chegou de uma maneira ordeira na casa do povo, que ali não é a casa dos vereadores, é a casa da população de Viçosa, pedindo humildemente, citou até o nome do professor Bartô, da Jamile, para que possa compreender que é um momento, né, que ambas as partes estão com os nervos à flor da pele devido à política, para deixar isso pós-política, né, não apoiar esse tipo de movimento nessa época agora. Ele foi humilde, explicou o que podia vir a acontecer de ambos os lados. E, tipo assim, na hora ela concordou, ele também, e na fala, o Zé Maria não estava lá, eles foram totalmente o inverso. Eu já tinha uma fala para falar sobre a alegria do Hemominas de Viçosa inaugurar, eu não pude dar muito destaque a isso. Na verdade, eu acho até que é perca de tempo, entendeu, Zé? Porque a Jamile e o Bartô, eles estão falando ali para a bolha deles, né, para os eleitores dele. Ele não fala pensando num povo em geral, numa população que foi prejudicada, né, de tirar do direito de ir e vir, de uma manifestação que é constitucional, sim, mas da maneira que foi feita, feriu vários artigos de lei. A gente tem até uma nota da imprensa enviada pela Polícia Militar, que eu quero até ler partes aqui, se me permite. 18 de outubro de 2022, às 6 horas, aconteceu um movimento envolvendo o DCE, onde bloquearam as 3 vias públicas que dão acesso ao FV. Então, esse movimento não foi comunicado à Polícia Militar, conforme determina o artigo 5º do inciso 16º da Constituição Federal.
Então, quer dizer, esse movimento não foi constitucional, né? Eles pregam aí a Constituição, a defesa da Constituição, e não tiveram aí o prazer de, pelo menos, ligar para a Polícia Militar, que traz a ordem na cidade de Viçosa, para saber se esse movimento tinha, sim, né, autorização da polícia, pelo menos informação à Polícia Militar. Quer dizer, com um movimento desordenado, onde poderia ter causado acidente ali de ambas as partes. A gente tem vídeo aí do menino tentando entrar de moto e o pessoal chega a tomar a moto dele. Eu não queria nem ser essa pessoa, se eu quisesse estar entrando ali, alguém com a mão na minha moto para tomar minha moto. Eu não ia saber qual seria a minha reação. Mas a gente fica triste, Zé. Você vai lá, tenta explicar de maneira humilde, e os vereadores ainda, meus colegas vereadores, ainda rebatem sua fala de modo, né, grosso, inverídico, chamando você de fascista. Eles acho que não sabem nem o significado da palavra fascista. Eu fico muito triste. E eu estou nessa vereança aí, rapaz, né? Não é fácil, não. Não é fácil enfrentar, não. A gente tem muita fé em Deus, a gente tenta lutar por uma Viçosa melhor para os nossos filhos, mas não é brinquedo, não, tá? Mas é igual o Zé disse, tomara que não aconteça nada e que isso aí fique só naquilo mesmo. Um negócio que eu queria destacar também aqui nesse papo, nesse tema nosso aqui, é isso que eles falaram, que a população deveria... Vamos botar mais 2 minutos e meio aqui para a gente, para quem quiser concluir, que aí a gente já fecha esse assunto. Que eles falaram que a população deveria concordar com a manifestação, porque Viçosa depende economicamente da UFV. Rapaz, a pessoa... é a mesma coisa que você ter um comércio. Sérgio, imagina, você tem uma farmácia. Imagina que um cliente seu comprasse 80% de tudo que compra lá. Seria bom para o seu negócio isso? Jamais. Eu estaria na mão dele, né, Fabão? Você está na mão desse cliente. Então, como é que pode uma pessoa falar no microfone que isso é uma coisa boa? Que você depende economicamente de uma pessoa, de uma instituição, de uma empresa e tal. Aí volta aquele assunto de novo da necessidade de Viçosa ter empresas para gerar emprego, ter mais indústrias aqui e tal. E o nosso prefeito falou que estaria à disposição para isso, mas que não está nada. A gente já tem dois anos aí de prefeitura e não vi nenhuma empresa chegando aqui em Viçosa. Nós continuamos, sim, dependente da UFV. A UFV é ótima, ajuda muito, mas Viçosa precisa sair dessa dependência. É complicado. Como é que uma pessoa pode achar isso uma coisa boa? Zé Maria. Fabão, tem um detalhe nessa história toda aí que a gente tem que pensar. O direito de manifestação deles termina quando o meu direito de ir e vir é afetado. Esse é básico em qualquer civilização. O direito de um termina quando começa o do outro. Né? Se a nota da polícia está falando que não foi comunicada essa manifestação de 6 horas da manhã, então aí eu acho que a polícia já deveria ter agido, tomado alguma providência também. Né? Porque senão prevalece só o direito deles. Pois é, mas se a polícia faz alguma coisa, a polícia vai ser acusada de fascista. Uma bancada também. É complicado demais. Tá bom, mas lembrando que esse mesmo pessoal que defendeu isso aí foi o pessoal que defendeu a marcha da maconha, a apologia à droga que teve em Viçosa, que eu e Zé Maria, mais outros, tivemos lá junto ao UFV, no qual não foi liberada pelo UFV, e eles usaram do espaço ali de maneira desordenada, trouxeram para o centro da cidade ali várias frases de apologia ao uso da droga, e não deu em nada. Fomos lá, batemos na rádio, né, Zé? Disputamos espaço com eles, falamos que era uma pouca vergonha isso que aconteceu em Viçosa. É a mesma turma. Segue a bola. É aquela velha história. Um lado pode descumprir a lei e está tudo bem.
O outro lado, se descumprir, é fascista, é nazista, não sei o quê. Mas o lado de lá, um lado pode descumprir a lei que está dentro, não tem problema nenhum. É complicado. E nós vamos disso agora, nesse nosso próximo ponto, que é o nosso último ponto aqui do programa, que é quando um lado simplesmente descumpre a lei e foda-se para lá. Quero nem saber, eu mando aqui e pronto. Que é sobre o TSE e a censura que ele impôs à Jovem Pan.